Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod, aquele podcast, aquele papo, aquela resenha, como os novos gostam de dizer, que todo mundo pode. Agora, que geral o quê? Deve se inscrever. Já tá inscrito no canal? Vamos lá. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, manda no grupo da família, comenta, compartilha. Eu gosto quando vocês comentam e marcam quem vocês querem que a gente traga aqui. Marca a pessoa, vai lá no Instagram da pessoa e fala pra gente, marca a gente lá, que a gente vai ter o maior prazer de pelo menos tentar trazer a pessoa. Mas tem que ser gente legal. Aliás, se a pessoa for boa de papo, ela nem precisa ser muito legal. Porque às vezes tem gente que é legal e não é boa de papo. Eu prefiro gente que não é legal e é boa de papo, ok? Só marcar a gente. Já tá lá no Instagram? Aqui, ó. @geral.pod no Instagram. Lá no Instagram é uma grande mentira. Lá no Instagram os boletos são todos pagos no débito automático. No Instagram ninguém tem conta para pagar. Todo mundo é lindo, todo mundo viaja, todo mundo faz as coisas mais maravilhosas no dia a dia. Não tem uma infiltração na casa, não acontece nada. O Instagram é a coisa mais... É uma mentira, é quase o Brasil. Mas vai lá, @geral.pod lá no Instagram. Tem também o TikTok. No TikTok, somos 50 mil amigos no TikTok, batendo agora 40 milhões de visualizações. Lá no TikTok o bicho pega, eu adoro o TikTok, embora vá muito pouco. O TikTok é tipo casa da sogra. Eu falo que eu gosto, mas eu vou no máximo uma vez a cada 60, 80 dias. Porque também, né, ficar lá no TikTok toda hora, aquela muita dancinha. Cada minha sogra eu adoro, cara. Minha sogra é uma maravilha. Ô, saudade. Gente, por falar em sogra... Não. Por falar em saudade, tô morrendo de saudade de ir na Paladari. A Paladari que é a melhor opção para você que tá aqui na Barra Olímpica. O melhor rodízio de pizza da região. Sexta, sábado, tem o melhor rodízio de pizza. Sábado, na hora do almoço, a melhor feijoada. E de segunda a sexta, um buffet sensacional. Você come à vontade, paga um preço super convidativo, comida de qualidade. Tem agora não, né? Já tem bastante tempo, uma parte de comida saudável, onde tem salada, onde tem chicória, beterraba. Eu passo batido, nem olho para essa parte. Eu passo, o pessoal tá na fila pegando salada, eu vou lá por trás, aí pego bife à parmegiana, lasanha, rabada, nhoque, que é coisa que gordo diabético como eu não pode, mas acaba comendo, ok? Posso continuar, posso começar, já falei muito, aqueles 5 minutinhos para você ficar aqui preso e não sair. Gente, hoje eu vou receber aqui um convidado que o nome dele você já viu, entende? Papagaiada, porque você já clicou, você já sabe quem é que está aqui. O nome dele é um adjetivo que eu também sou, o nome artístico, né, dele é um adjetivo que eu também sou, patriota. E quando a gente fala de patriotismo, quando a gente fala de patriota, hoje no nosso país, só um lado da balança se considera patriota, o que é, no mínimo, muito estranho, tendo em vista que somos 200 milhões de brasileiros, mas só uma parte do Brasil se considera patriota. Quando a gente fala de verde e amarelo, a mesma coisa. A gente vai falar disso também. Até a camisa da seleção brasileira, o pessoal está querendo mudar de cor. Por quê? Porque a bandeira do Brasil, a expressão patriota, a expressão família, a expressão cidadão de bem, tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, que era positivo, tudo aquilo que o papai queria que você fosse, que eu fosse, hoje tem gente que acha que isso tudo é errado. E a gente vai conversar com ele sobre isso, já que ele traz no nome dele o nome de patriota. Eu quero saber se realmente o porquê dele ser patriota. Prazer te receber aqui, Luizinho Patriota. É isso, irmão? É isso, é isso. Essa coisa do Luizinho Patriota é engraçado, né? Porque as pessoas me chamavam muito de Luizinho. Ah, Luizinho pra cá, Luizinho pra lá. E aí eu tava num evento, né, da direita em São Gonçalo. Olha que loucura. Quando isso? Isso deve ter uns 3 anos, mais ou menos. Aí o Rodrigo, né, Rodrigo Duarte, né, que é vereador hoje lá, meu amigo, meu irmão, ele virou e falou assim, Luizinho, como é que eu vou te chamar pra te anunciar? Eu falei, sei lá, irmão, o que você achar, você Me chama, pô. Então vou botar Luizinho Patriota. E aí, Te batizou ali naquela hora? Naquela hora eu fui batizado. E de lá pra cá, essa coisa vem pegando, e é Luizinho Patriota pra cá.
as pessoas falam assim, não, é o Patriota Careca, e depois falam, não, é o Luizinho, então já sei. Então, virou... Não partiu de você, então. Não partiu de mim. Mas, você Mas se tivesse partido, eu ficaria até feliz. Mas foi uma ideia boa. Que bom que partiu de um amigo, né? Que partiu de uma pessoa que eu tenho carinho. Agora, você tem quantos anos? 41, fazer 42 agora em agosto. Você mora onde? Você mora... Eu moro em Vicente Carvalho. Ah, tá, pô. Eu sou de Vista Alegre, perto. Pensei que tu morasse mais perto da praia. 41 tá estragado pra caramba. Pô. Pensei que tivesse uns 60. Mas aí... É porque eu sou careca. O careca tem esse problema, né? Não, parece não é não. uma Tá velha, velho mesmo. Tá velho, tá estragado mesmo. Ser da direita acaba com a pessoa. Eu, por exemplo, tenho 22. Me diz uma coisa. Você sempre gostou de política? Como é que surgiu essa tua... participação? Era uma coisa que você já desde pequeno já participava de algum tipo de grupo político? Como é que é a tua história com a política? Antes de ter um lado, como é que é a tua história com a política? Então, na verdade, a minha história, ela começou na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, lugar que eu fui nascido e criado. Né? Morei lá por muitos anos da minha vida. E lá me envolvi com 13 anos na política, né? Até com o candidato Queré, me lembro como fosse hoje, né? Ele me chamou para me ajudar na campanha dele. Uma campanha que não tinha dinheiro, não tinha nada. Fazendo o quê? Distribuindo santinho? Não, era para ajudar a botar gargalhadete no poste. No poste. Não sei se você lembra disso, claro. né? E a gente colocava numa semana, na outra semana o nego tirava. A gente ia lá, colocava de novo, botava em cima do outro. Se tinha que arrumar uma escada grande para poder subir. Então, assim, a minha história na política já há um bom tempo. Eu já vivencio a política, né? Não a politicagem, que essa eu não apoio em hipótese nenhuma, mas já estou há muito tempo na política, entendo um pouquinho, e começou desse jeito. E aí você na época, o Queré? Queré. O Queré era de que tendência? Oficial da Marinha, militar, um cara ligado à direita, empresário. Porque na nossa geração, na verdade, a gente é quase da mesma geração, eu tenho 47, ser de direita não era uma coisa das mais legais também. Eu... Particularmente, em 92, eu fui do Fora Collor. Eu ia pra Uni, ia pra manifestação. Legal. A gente tinha a gente era... Anos depois, eu percebi que eu era manipulado de alguma forma, porque de noite a gente via o Anos Rebeldes, que era uma série da Globo, que era de revolução e tal. E de manhã a gente ia pra manifestação na Presidente Vargas, na Rio Branco. E aí o jovem, ele tem esse ideal de ser contra tudo, da rebeldia. E eu achava mal barato. Tipo, meu pai votou no Collor, que um abraço, tá na cadeia, nosso querido Collor. Um abraço do Fernando Henrique Collor de Mello. Fernando Collor de Mello. Fernando Henrique, eu votei no Fernando Henrique. Muita gente ficou feliz, né? Porque esse cara acabou com a vida de um monte de gente com essa coisa do plano real, a gente não pode esquecer. Tá bem preso. Tá bem preso, não tenho pena nenhuma. Podia ter sido preso lá atrás, na minha opinião. Podia. Inclusive, quem disputou com a eleição deveria estar preso também, mas continuando. E aí, a minha geração, ser de direita, não era uma coisa normal para o jovem, principalmente. Sim. Então, meu pai botou o presidente lá, que era o Collor, e eu ajudei a tirar com Fora Collor. Eu tinha maior orgulho disso. Embora eu nunca tenha votado no PT. Meu pai falava isso para mim. Meu pai, quem conhece o PT, não vota no PT. Eu achava que era loucura dele, mas eu nunca votei no PT, não sei por quê. Deus me livrou dessa culpa até hoje. E aí você... Desde pequeno, você tinha esses políticos que te cercavam, essa tua entrada na política, já era com viés de direita? Não tinha essa coisa aflorada, né? Não tinha polarização, né? Não, eu acho que isso aconteceu mesmo com o presidente Bolsonaro. Eu acho que ele... quero deixar aqui, né, toda a minha felicitação aí para a melhora dele, né, que está no hospital aí, lutando contra uma covardia que fizeram com ele. Mas acho que ele é o grande culpado disso, né? Acho que ele vai deixar, né, um dia, como todos nós vamos, né, um grande legado, que é um legado de mostrar o certo e o errado, o ruim e o bom, o bandido da pessoa do bem. Então, acho que isso ficou mais claro comigo, né? Quando ele começou a mostrar, a gente começou, opa, calma aí. E acho que essa vinda da internet, porque... Igual você falou, né? A gente foi muito tempo manipulado pela Globo, pelo único meio de comunicação que existia. Isso aí. E uma vez que vem a internet, eu acho que a gente começa a ter um olhar mais crítico. Receber informações, né? E a gente começa a pensar de uma maneira diferente. Então, eu não posso cravar em que momento foi, mas acho que está nesse embrulho aí, sabe? Entre o presidente Bolsonaro, a vinda da internet e eu nunca fui de esquerda, né? Mas...
Eu sempre tive esse viés, mas a coisa ficou mais clara quando o presidente Bolsonaro começou a tá à frente, tá lutando contra o sistema, e a gente falou, opa, esse cara me representa. E a gente começa a ter um alinhamento político mais aflorado. Mas aí, os teus votos para presidente eram em quem? Eram no PSDB? Um bom tempo, sim. Eu sempre votei no PSDB sim, também. Sim. Eu sempre votei no PSDB, que eu achava que não era de esquerda. Sim. Então, é mais uma das manipulações que a gente acaba sofrendo, das enganações que a gente sofria. Exato. Eu até, em 2018, até a eleição, até faltando, sei lá, 2 meses para a eleição, eu ia votar no PSDB. Eu achei que o PSDB ainda fosse... Eu falava, pô, o Bolsonaro é fogo de palha, não vai chegar a lugar nenhum, e eu vou votar no PSDB. Até que eu vi que não, que o Bolsonaro podia ser uma esperança de ganhar, e aí acabei votando no Bolsonaro. Mas aí, quando você fala do Bolsonaro, quando você diz que o Bolsonaro mudou ele mudou, eu acho que ele incluiu na política os jovens, mas muito mais do que os jovens, as pessoas de mais idade, né? Sim. A galera da maturidade, o pessoal de meia idade, que é uma galera que se acostumou, baseado na manipulação dos veículos, baseado na manipulação da mídia, se acostumou a deixar para lá, a achar que o PSDB é a direita, né? É o lado mais convencional, mais conservador. Sim. E aí a gente quando a gente foi saber anos depois, que não era muito... Embora fosse, continuo dizendo que votei no Fernando Henrique, votei no Alckmin, votei no Serra, graças a Deus não me arrependo. Que era eles ou o PT. Então, assim, qualquer voto que eu dei contra o PT na vida, eu não me arrependo. Sim. Para você, esse teu primeiro contato com o Bolsonaro, o que ele mexeu com você na prática? Cara, eu sou um empreendedor, né? Então eu sempre fico olhando para uma possibilidade onde ninguém está olhando para aquilo. Então você não pode ficar olhando porque todo mundo faz. Então essa coisa de toca o boi, a boiada vai atrás, eu não vou, né? Quando eles chamam de gado é o contrário, né? Então assim, a ideia de quando eu comecei a ver que tinha um cara, que tinha uma pessoa que estava totalmente diferente daquilo que estava se colocando, opa, calma aí, ou esse cara é muito doido, né? Ou tem alguma coisa errada. Então, quando você começa a enxergar, isso chamou a atenção. E acho que nesse momento a gente começou a acompanhar. E assim, a internet ela veio para ficar. E acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer, e quero deixar aqui. Nós precisamos lutar pro resto da nossa vida pela liberdade da internet. Sem a internet, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos a liberdade de poder falar o que a gente quer. E, sem dúvida nenhuma, a gente não ia conseguir enxergar o que a gente precisa enxergar, né? Então, acho que nesse momento aí eu consegui entender, né, um pouquinho e começar a me inteirar mais. Se eu ficasse me inteirando só pela televisão, eu viraria até PT, se você for olhar. Porque até hoje, a Globo, com aquela economista, que eu não quero... Miriam Leitão, ela fala que o governo tá bom. E até quando tá tudo acabando, ela arruma uma narrativa, ela desconstrói. Então, para quem não tem um pouquinho de entendimento, quando vê uma coisa dessa, fala, opa, calma aí. Então, não, a esquerda é bom. Tá então, tudo assim, bem. Quando você tem um outro canal, você começa a enxergar, através da internet, outros pontos de vista de outras pessoas, não só do Bolsonaro, né? Outras pessoas se despertaram também, a gente começa a entender que existe um jogo por trás disso tudo e que o povo é a massa de manobra. E quando você começa a entender isso, você começa a se posicionar. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Mas aí, quando a gente acaba descobrindo esse outro, vamos dizer assim, esse outro lado, quando a gente acaba descobrindo esses meandros, de 5, 6 anos para cá, muita coisa se rompeu. Sim. Você é um cara que, quando você se descobriu realmente de direita, quando você se descobriu um seguidor do Bolsonaro, você perdeu convívio, perdeu amizade, teve briga na família? Tive cancelamento na internet, né? De pessoas muito próximas? Eu me lembro que um dia eu perdi 2.000 seguidores, cara, e foi forte aquilo pra mim. O que você fez pra perder 2.000 seguidores? Eu falei que era o Bolsonaro, que eu tava ajudando ele, divulgando, postando tudo dele, e começou a cair. E olha, aquilo pra mim foi forte, né? Eu não tinha a força que eu tenho hoje, mas 2.000 seguidores, para que acho que eu tinha uns 6.000 na época, foi quase um terço. Então, pra mim, era bastante coisa. E aí... Mas eu
com o passar do tempo eu comecei a entender que eu não perdi, né? Eu ganhei novos amigos, né? Hoje a gente passa de 30 mil, novos amigos patriotas. Então, hoje eu estava em São João, dentro do banco, eu fui lá resolver um problema, aí chegou lá, oi amigo, oi Luizinho Patriota. Eu não sabia nem quem era, uma senhorinha me abraçou e me beijou, obrigado por tudo que você está fazendo. Quanto custa isso? Então, assim, eu acho que as pessoas que estavam ali realmente não representavam o Luizinho Patriota que é hoje. Então, eu não acho que eu perdi, na verdade. Mas pessoas próximas se afastaram de você? Não, não. Na verdade... O grupo da família ficou igual? A família não sempre teve esse alinhamento. Hoje minha família... legal. Não tem um primo viado, nada disso, assim, que sempre tem, né? Todo mundo tem um primo maconheiro, um primo viado. A minha família é muito pequena. Ah, tá. A minha família é muito pequena. Já brigaram lá atrás, então, né? Já romperam. Teu pai já não gostava do teu tio. Já deu uma rompida. Não, na verdade, eu tenho sim, você falou aí. Tá vendo? Sempre tem. Eu lembrei aqui. Eu tenho uma prima que mora em Itaguaí, né? Que ela me bloqueou. Isso é... Agora eu lembrei. Qual o nome dela? Patrícia. Ela vai ver esse vídeo e vai ficar... Manda pra ela. Mas eu vou mandar pra ela, com certeza. Então ela me cancelou, falou que eu era maluco, que o Bolsonaro é radical, genocida, que não sei o quê, que homofóbico. eu vou virar genocida também. Eles falam, eu falei, né? pô, não tem nada a ver, a gente é família. Isso aí. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente tem que aprender a dialogar. A política é feita de diálogo, né? E ela não tem diálogo com você, bloqueou e olha que eu lembrei, tem um caso, um fato. Mas fez as pazes já, não? Não, isso tem 3 anos, mais ou menos. No último ano, ela falou comigo, me desbloqueou. Oi, tudo bem? Como é que você tá? E eu também trato normal. Não dá muita confiança também, não, né? Também... Deixa do jeito que tá e tá ótimo. Agora você falou que é empreendedor, né? Você... Exato. Em que ramo? Hoje, eu atuo quase em todos os ramos, né? Podemos dizer assim. Então, a gente atua hoje, principalmente em agência, que a gente é uma agência de marketing, e uma hold, uma LR. E a gente atua num negócio que, de repente, não está indo muito bem. A gente vai lá e dá uma levantada no negócio, embrulha e vende e ganha uma boa grana nisso. Esse é o nosso core business. De alguma forma, você se posicionar politicamente, isso atrapalha o teu negócio? Porque muita gente se segura por conta disso e muita gente perdeu muita coisa por conta disso. Então, eu não tenho 2 redes sociais, né? Eu não tenho 2 nomes. Se tu entrar no meu Zap... vai estar lá, Luizinho Patriota. No meu Instagram tá Luizinho Patriota. Então, eu não tive ainda dentro dos negócios nenhum problema com relação a isso, né? Eu respeito quem não é do espectro político que eu sou, né? Desde o momento que essa pessoa me respeita. Porque uma vez me respeitar, eu não faço igual muitos fazem aí, tá? Recua não, eu parto pra cima. Então, me respeite pra ser respeitado. Porque se não me respeitar, eu vou embrulhar. Mas então você não perdeu negócio por conta disso? Não, até hoje não. O que você percebe dos seus pares empresários, empreendedores? A maioria é conservadora? Cara, eu não conheço nenhum empresário de esquerda. Eu não conheço. Porque eu fico também me perguntando sobre isso e eu também não conheço muitos. Não conheço. Essa semana eu estava com um amigo meu, que é dono de uma das grandes universidades aí, e a gente falou exatamente sobre isso. A gente não conhece bizarro, né? o empreendedor que seja... Porque, na verdade, assim, a esquerda mirou num público, né? Que é um público sem informação. Tanto que o Lula tem um discurso do Lula fazer assim, ó, o pessoal aprender... A gente não ganha mais. A gente perde esse voto. Então, o povo tem que ser para eles, tem que ser ignorante, tem que faminto, ganhar pouco, né? Viver de Bolsa Família, que é a única maneira que eles têm de ficar com aquele curral ali. E eles ficam ali o tempo todo. Então, eu acho que isso também foi uma coisa boa, porque isso também abre o precedente seguinte, ó, o nosso problema é a educação. Então, se a gente educar, a gente liberta. Então, eu não tive nenhum problema com relação a isso. Isso é importante. Aí, quando você nesses últimos 6 anos, né, o governo Bolsonaro, para cá, eu acho que foi quando exacerbou muito mais deu muito ímpeto pra gente que, de repente, estava desgostosa com a política, de entrar na política. Qual é a tua ambição nesse momento, politicamente? Porque você falou aí, você tem 30 mil seguidores, é isso? 31, quase. 30 mil seguidores. Você tem já uma atuação muito firme de posicionamentos e tem projetos, tem participações em eventos. A tua perspectiva é o quê? É vir num cargo público? É trabalhar nos bastidores? É ser só mais um patriota? O que você pensa politicamente para você, pessoa?
Então, na verdade, o primeiro posicionamento meu é ser um patriota. Eu acho que todo mundo tem que se posicionar na vida. Né? No momento que eu acho que a gente fez tudo que a gente podia fazer como patriota, eu acho que esse jogo eu já joguei. Eu acho que a gente precisa subir o nível. Então, eu tenho vontades, mas essas vontades dependem de muitas coisas. Então, a gente recebeu um convite, né, para sair candidato em 26. Deputado estadual? Federal. E estamos estudando, estamos vendo com o nosso grupo como é que vai ser esse desenho. Quem é o nosso grupo? Nosso grupo político? Nosso grupo político hoje é alinhado à direita. Né? Quem são teus pares? Quem é a galera que vai decidir contigo? Hoje, o meu líder político é o Alan Lopes, né, que é o deputado estadual, uma pessoa que quero deixar aqui um carinho muito grande que eu tenho por ele. Né? Uma pessoa que é o presidente da Comissão da Transparência, é um dos maiores combatentes que tem contra a máfia dos reboques. Então, é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, vem atuando. E eu acho que as pessoas ficam perguntando assim, Luizinho, se tu um dia vier candidato, ganhar, né? Qual vai ser o teu projeto de lei? Eu falo o seguinte, olha, eu não tenho um projeto de lei hoje, mas eu posso garantir uma coisa, resolver o problema eu não vou não. Mas que eu vou atrapalhar muita gente, eu vou. Porque eu vejo isso no estado, o Alan fazendo, sabe? Meio que o período que a gente ficou ali foi uma escola para a gente poder aprender bastante coisa. Então deu para ver que é possível, sim, atrapalhar muita coisa, mostrar que o jogo tem jeito, basta que a gente confie. Porque por muitos anos as pessoas, aqueles que estavam no poder, falaram muito pra gente o seguinte, não entra na política não, política não presta, política não tem gente. E no final, aqueles que falavam pra gente não entrar na política, eles estão na política até hoje. Não quer concorrência, pô. E aí, no final de tudo, a nossa vida é decidida por esses caras. Se a gente tem um problema na segurança, o problema tá na política. Se a gente tem um problema na educação, é a política que vai resolver. Se o pãozinho que a gente compra tá caro e o café tá caro, a culpa é da política. Então, enquanto a população, os patriotas, a população de uma maneira geral, não entender que ela precisa se envolver, eu acho que isso tá mudando, sabe? As pessoas hoje, tu vai num barzinho, as pessoas não estão falando do jogo do Brasil, ou do Flamengo, ou do Vasco, ou do Fluminense, as pessoas estão falando de política. Hoje a gente conhece os ministros do Supremo e não conhece o jogador da seleção brasileira. Como é que pode? São 11, né? Uma boa ligação. Então, as pessoas hoje estão muito ligadas nessa questão e não estão tão preocupadas com relação a isso. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito ímpar, né? Não sei se tudo vai se resolver nessa geração, mas acho que os próximos 10 anos a gente vai construir um país bem antenado que a política é importante. Então, a gente tá no momento da transição, eu posso dizer assim. Acho que a gente está transicionando, né, um país que entende que a política ela é importante. E aí, para ser um deputado federal, você já está afiliado a algum partido? Sim. Qual partido? PL. Você é do PL. Quantos votos você precisa fazer? Cara, na verdade, a gente precisa ver, né? O último que foi feito na última eleição foi quase 49 mil, 50 mil, alguma coisa assim. A tua base seria onde? Baixada? Minha base é São João de Meriti, que é a minha base principal. Tem deputado estadual e federal em São João de Meriti? De lá, da região? Da ali? direita, não. Da direita, não tem. Se isso considerar, isso acontecer, é um processo, né? Porque a gente estava até falando aqui antes de começar, a esquerda ela é muito unida, né? Sim. Porque aí pega um lugar como a Baixada Fluminense, que tem uma população gigantesca. Você tá falando, não tem um cara de direita São João de lá. são 500 mil habitantes. Pô. Você vê, não tem um deputado federal. É muito mais patriota. fácil unir o pessoal e, pô, com 2, 3 ali, dá pra fazer 2, 3. Hoje tem lá... Baixada inteira, dá pra fazer 2 ou 3 candidatos, não dá? Faz mais. Precisa de união. Mais. Não adianta você ter 90 candidatos. Não, sim. Então, eu acho que o que você falou ali, o ponto acho que é esse, né? A direita precisa entender, né, que a gente precisa se unir, né? Os patriotas, assim, independente de eu concordar 100% com você ou não. A gente não precisa concordar 100% em tudo. A gente precisa ter um alinhamento do espectro político. Propósito, bem maior. O nosso propósito qual é? Acho que o primeiro é tirar o Lula, né? Uma hora que esse cara nunca mais vai voltar pro poder. Então, assim, se a gente tem esse é o propósito, a gente tem que trabalhar em cima desse propósito. Eu posso até não concordar, não preciso gostar de você 100%. Né? Mas a gente tem um propósito, a gente vai trabalhar em cima dele. Então, eu acho que o que falta agora é a gente entender isso.
né? Tanto a classe política quanto a classe do povo, dos patrões de uma maneira geral. Mas para quem não tem problemas, né? Para quem tem uma vida confortável, não sei se é o seu caso, mas eu estou dizendo para quem tem. Para quem tem uma vida confortável, para quem não tem problema, você acha que é estimulante no nosso país virar um deputado que, teoricamente, o que você consegue, o principal que você consegue quando você é um parlamentar é parlar, é falar. Sim. Você acha que é inteligente, é seguro, é interessante o combo que te traz virar um parlamentar? Você acha que é confortável? Você acha que vale a pena você virar uma vidraça tão grande num país onde o princípio básico do direito de expressão ele não é permitido para quem é de um espectro político? Com certeza não. Tá? Isso eu posso te garantir. Na verdade, hoje eu não sou um parlamentar, mas eu acho que eu atuo muito mais do que muitos parlamentares aí. E fica aqui a minha indignação de alguns. Né? Não vou citar nome, nem me pergunte. Mas é porque a gente vê que a gente precisa falar, por isso que eu falo da questão da liberdade. Mas quando você se posiciona, né, sendo da direita, você automaticamente Vira um alvo. perseguido. Isso é um fato. A quantidade de mensagens que eu recebo aqui de ameaça, de xingamento. Por exemplo, na minha rede social eu não sigo nenhum filho meu. Eu posto até foto com ele, mas não marco. Caramba. Então, só para tu entender, né, os cuidados que a minha preocupação. Então, quantos filhos você tem? 3. Né? E então, assim, Eles têm quantos anos? 8, 12 e 16. Você é casado com a tua mulher ainda? Não. Mas a tua família te apoia para você virar candidato a deputado federal? Então, na verdade, hoje o povo mesmo pediu para mim vir candidato a vereador. E mas aí eu também desisti de vir. o povo, mas o povo, se você morrer, o povo tá nem pra Vira você. outro, né? Não, mas claro que a família, de uma certa forma, entende o meu papel hoje. Né? O meu papel de alertar, de levar a comunicação, de mostrar a verdade. Né? A gente sabe que não dá para uma só pessoa fazer. Hoje, o Bolsonaro levantou um monte de patriotas. E essa união, né, de cada um fazendo a sua parte, isso gera um clamor. O seu próprio trabalho, os seus próprios podcasts que você já fez aqui, isso já demonstra essa pegada. Então, é claro que todo mundo queria uma paz, todo mundo queria uma tranquilidade, mas hoje dentro do meu coração não corre outra coisa a não ser lutar contra essa ideologia. Não vejo outra coisa, eu não vejo... não tem um outro cenário, porque primeiro que isso me faz bem, segundo que eu vejo que se a gente se unir, a gente pode mudar os próximos 10 anos desse país. Então, acho que essa é a grande possibilidade. Mas aí, vamos lá. Aí você assume 1º de janeiro ou fevereiro, né? Janeiro é só o presidente, Janeiro. né? A Câmara, né? Fevereiro. Não, o trabalho começa, mas acho que a posse é janeiro, não coisa assim, não lembro de cabeça. Então, 1º de janeiro de 2027, você foi eleito lá, conseguiu 100 mil votos, foi eleito. Conseguiu. Chegou. Subiu na tribuna. Vai falar algumas coisas que você falaria aqui, que de repente você não vai poder falar lá. Aí primeiro vai vir um chamado, vai vir um recado. Sim. Você acha que você é capaz, o que vai te fazer mais mal? O medo de falar ou a frustração de não falar? Então, eu acho que o medo já passou da minha vida já há um bom tempo. Então, desse problema eu não tenho, não. Não tenho medo de nada. Até porque eu já me coloquei à disposição para poder enfrentar o sistema. Precisa ter coragem. Você não tem medo de enfrentar o sistema? Zero. Tá. Você tem... Já respondeu muitos processos? Sim. Como réu, tudo? Respondo um por líder da direita, pô. Não, Rio tô de falando Janeiro. processo de picaretagem. Vamos lá. Sim. Processo de 171, você já foi acusado? Não. Não. Tá, você não é mais casado? Não. Tá solteiro? Não. Tá com a mulher? Tô. Há quanto tempo? 1 ano e meio. Há pouco tempo. Quando você era casado, você já bateu na sua mulher? Não. Nunca foi pra delegacia? Não. Tá, tem fotos tuas transando com homens, fazendo... Não, eu tô perguntando Não. na moral, pô. Claro, tem não. fotos tuas transando com Não. homem, nada? Usando droga? Zero. Não vão achar uma foto tua na boca de fumo? Zero. Zero? Zero. Tá.
Isso virou um podcast ou quase uma Não, investigação? eu tenho que saber, porque o que acontece? Tá certo. Os caras hoje, o nível, tá? É esse. O nível hoje, É esse. tá entendendo? Sim, sim. E aí, ele vai usar qualquer coisa contra você, porque existe um lado que pode fazer tudo, Sim. existe a pessoa que pode ser prefeito de uma cidade na Baixada Fluminense, sem conhecer, sem nunca ter morado na Baixada Fluminense. Sim. A pessoa pode ser usuária de droga, pode ser até a mesma pessoa, pode ser usuária de droga. Sim. A pessoa pode ter relacionamento extraconjugal Sim. com uma outra política, com outro político. Pode ser até a mesma pessoa, se quiser. A pessoa pode ser um lixo humano. A pessoa pode ter hoje, no meio de uma sessão da CPI, levantado para agredir um outro parlamentar. A pessoa pode fazer isso tudo. Sim. E não acontece nada com a pessoa. E se você tiver uma amante, o cara pode destruir a sua vida, ou se você um dia tiver dado uma fechada no carro de alguém, o cara pode usar isso para te prender, para destruir a sua vida. Então a gente tem que saber o seguinte, só pra gente poupar Claro. de votar em você, porque vão te tirar. Mas calma, a gente não pode nem pedir voto agora. Não, mas eu posso. Você que não pode, eu posso. A partir do momento que... Porque eu acho o seguinte, nós não podemos errar. Claro, A gente tem que dar tiro certo. claro. Então é bom falar antes, que é o seguinte, olha só, não, tem um monte de coisa. Vamos descobrir. Fato. Fato, vamos descobrir. Fato. Entendeu? Fato. Alguém... E aí, a minha pergunta é, você está preparado para isso, para essa devassa? Você está preparado para virar vitrine? Você está preparado para virar alvo? E, volto a dizer, você falou que não tem medo. Realmente, você não tem medo porque você é doido ou porque você não deve nada? Por que você não tem medo? Então, vamos começar por parte. Eu vim da Baixada Fluminense, São João de Meriti. Da violência você já Né? não tem A medo, já é meio violência caminho andado. você já conhece, Ótimo. beleza? Perfeito. Ok. Boca de fumo, tráfico, você anda, você andou naquilo dali. Quem anda na Baixada É a de tua São João realidade. é uma realidade, Vambora. entendeu? Então, estive ali, nunca tive problema nenhum, nem com o traficante, nem de usar. Então, pra mim, isso é muito tranquilo. Porque dependendo de quem você for, você pode até botar um boné e frequentar a boca de fumo que não vai dar em nada. Eu só tô falando porque você não pode. Sim. Tá. Então, pra mim, é muito tranquilo com relação a isso. Tá. Né? Hoje eu tenho um posicionamento mais claro do que quando eu tinha 11, 12 anos. Então, lógico. da onde que eu vim? Então, eu poderia, de repente, traficar, poderia virar bandido. Eu, com 11 anos de idade, preferi vender água de coco andando por São João de Meriti. Legal. Uma criança... Tu imagina, tu tem filho? Tenho 2. Qual a idade deles? 13 e 16. Imagina tu de 13 anos, tu ia dar um facão pra ele abrir um coco. Hoje minha mãe estaria... Mas ela não soube, eu toquei essa coisa. Então, Isso aí. eu com 11 anos de idade, abria Correu água atrás. de coco e vendia e ganhava dinheiro. Só pra tu ter uma ideia, eu chegava a vender por semana um caminhão de coco em São João de Meriti, ali na Rio Douro. Maneiro. Eu comprei o meu primeiro Corcel 2 com 14 anos de idade, nem podia. Ah, de repente já tá aí, ó. É, Pode dirigiu. bater nisso aí. Boa, eu dirigia com usa 14 isso. anos, Corcel 2. Mas roubou o carro, puxou? Não, comprei o carro, Ah, pô. se tu tivesse puxado o carro, não teria problema. Pra eles, não teria problema. Então, eu com 14 anos, a minha vida foi muito precoce, né? Então, eu muito cedo ajudei minha família, eu perdi meu pai, né, com 4 anos de idade. Então, minha vida não foi fácil. Minha bisavó é costureira, minha avó costureira, minha mãe costureira. Então, minha vida não foi um mar de rosas pra poder falar assim, não, o Luizinho veio de berço. Então, assim, sentir na pele a dor de ser pobre, de ter dificuldade, isso pra mim é tranquilo. Então, eu poderia ir pro caminho mais fácil. Não, eu fui vender água de coco no sol. Eu já vendi guaravita na praia. E, olha, eu tenho o maior respeito. Quando eu vou na praia e eu peço alguma coisa pra comprar, eu não pergunto o preço, não. Eu só peço e pago. Porque o valor que o ambulante tá ali na praia vendendo... Perrengue danado. Não tem. Então, eu me lembro que quantas vezes eu fui pra praia vender e quantas vezes eu fiquei na rua vendendo água de coco e fui, assim, uns 2, 3 anos trabalhando como camelô. Então, pra mim, essa dificuldade, essa coisa assim, vamos mais fácil, que ali tu vai ganhar mais dinheiro, esquece que não está no meu DNA. Então, eu já elimino quase 50% dos problemas. Correto? O outro problema qual seria? Não sei. Eu não sei, porque o problema que existe hoje na política é o dinheiro e a corrupção. Então, se pra mim eu procuro trabalho, até hoje foi isso, com 14 anos, com 17 para 18 eu passei no meu primeiro concurso público, fui pra aeronáutica, me formei, graduei, pós-graduei, montei meus negócios,
vivo muito bem daquilo que eu produzo como empreendedor, não dependo nada da política. Por que eu vou depender agora? Esquece. Minha ideologia é outra. Meu sangue corre para lutar contra isso. Agora, perfeito? Não sou. Esquece que eu não sou. Ninguém é. Agora, descontrolado, impossível. Não tem como. Não sou também. Então, eu não sei qual o problema que eles podem encontrar. Pode encontrar agora o Corcel 2, né? Que eu andava. Vamos buscar. Realmente, andava, não tinha habilitação e cometia esse pequeno Quer delito. achar, vai achar isso. Já tá aí guardado, você pode ficar usando. E olha, eu oriento. Seu pai, sua mãe, não deixe a criança dirigir, porque isso não é legal. E nem andar com faca pra cortar coco. E nem, com 13 nem anos. andar com faca, andar com... Vamos falar que você andava com arma branca. Você tá ferrado. Se Porte for- de arma. se- Caraca, tu se entregou agora. Mas daí, esse porte de arma vai custar... Não vai. Quando tu subir lá, tu falar do outro careca lá. Sentimento... Não, mas 2026, será? Não é possível. Eu oro todos os dias. Vamos. Então, continuando. Aí, você acha que a bancada da direita, você acha que proporcionalmente se fala muito... Primeiro que a esperança, ela vai, ao meu ver, ela vai sendo confrontada com a realidade e nos últimos tempos, depois de 2018, acabou sendo confrontada com a realidade e foi se perdendo, né? Eu vou perdendo a esperança a cada realidade nova que a gente se depara. Você acha que a bancada, você acha que a direita ela vai aumentar o seu tamanho em 26, tanto no Senado quanto na Câmara Federal? Eu não tenho dúvida disso, tá? Eu tô nas ruas, converso com as pessoas. Não foi com esse papo furado de rua, não, porque Não, tu tá na rua, Todo mundo tá na rua, tu não vai no bar, vai comprar padaria? O papo da padaria da fila do pão é E você isso. tava na rua em 2022? Não, mas é diferente. Qual a diferença? Eu vou chegar lá. A diferença hoje, a estratégia hoje que vem sendo traçada, porque assim, as pessoas falam assim, a gente tem a maioria. A gente não tem a maioria é o centrão hoje. Hoje a maioria é o centrão. Então, enquanto a gente não entender que a gente precisa eleger a maioria de verdade, a gente precisa escolher, porque eu vejo as pessoas, por muitas das vezes, trocando um dia por R$200 na compra de voto por 4 anos. Porra, R$200 tá generoso, porque tem gente que troca por muito menos. E aí, essas mesmas pessoas ficam 4 anos sofrendo. Isso é a imagem do cão, né? Pensa bem, é o diabo oferecendo, trocando, eu vou te dar um dia feliz com 150, 200, sei lá, 100. Vou te dar um dinheirinho aqui por um dia e os outros 4 anos você vai passar o pão que o diabo amassou na fila do hospital, na fila para poder colocar o seu filho para poder estudar, com a rua esburacada. Meu irmão, isso é coisa do diabo. Não tô falando, isso coisa 12 centavos por dia, tô fazendo a conta aqui, você ganha 12 centavos por dia que você se fudeu. Entendeu? No final dos 4 anos. Então, porra, eu acho que a população, primeira coisa, ela tem que entender o poder do voto dela. Acho que isso é um ponto. Mas isso é utópico. Hã? Isso é utopia, isso aí é sonho. Mas a gente tá melhorando, é isso Mas que eu vamos vou te lá. falar. Aí você entra pra Beleza. ser maioria. Eu tô perguntando Se a gente na for prática. maioria- Você acha que vai aumentar a maioria? Não, tenho certeza. Tem Porque, assim, certeza? hoje, por Qual a exemplo, maioria? maioria de direita, pô. Maioria de direita. Sim. O PL é um partido Direita. de direita, Sim. tá? O PL votou em quem pra ser presidente da Câmara? Agora, nessa? É. Hugo? Então, qual a esperança que eu vou ter com, por exemplo, o PL? Se o PL não votasse, o Hugo seria eleito do mesmo jeito, Não, concorda? mas... Não. Calma, vamos por parte. Não. Não, faz de conta. Argumento matemática. é porra, não. Não, vamos... Conta. Ah, Isso aconteceria. vai falar das comissões, aquele não, papo furado. Não vou falar da comissão, esquece. Vai. Entenda o seguinte, ou votava ou estaria fora do jogo. A gente precisa entender que essa eleição a gente entubou. Eu não concordo de ser o Hugo. Eu queria que fosse outro. Mas tudo bem. A gente tem uma opção agora em 26. Eleger a maioria do Senado, eleger a maioria da Câmara. Aí bota o presidente da Câmara, Aí um o cara jogo é nosso. Vai o ser... jogo é nosso. O jogo é nosso, pô. Ah, vai ser. Tem que ser, pô. Não, o tem que ser eu já entendi, cara. Tem que ser. O tem que ser eu concordo plenamente com você. O que eu não consigo entender é que todo mundo sabia Sim. quem era o presidente da Câmara e do Senado. E todo mundo sabia que os caras engavetam tudo que tem. Sim. Aí faz uma campanha super maneira
para pegar os votos para anistia. Foi bacana demais. Todo mundo E dá engajou. na mão do cara lá pro cara, porra, engavetar. Eu acho que sobre isso, né? Eu acho que assim, existe um outro movimento que estão fazendo aí de querer fracionar, Vai construir acontecer, uma comissão e tal, enfim. Eu acho que os deputados precisam se posicionar. Tá? É isso que tá faltando. Acho que os deputados têm que se posicionar. É isso que eu tô falando. Eles foram eleitos pelo povo, eles precisam mostrar a força deles. Inclusive, foi feito um pedido agora para estar todo mundo em Brasília dia 8. Então, assim, a gente tem, não é só o povo fazer a sua parte, não. Eles têm que fazer a parte deles. Isso aí. Beleza. Agora, o povo precisa se posicionar e entender a força do voto dele. Seja no município, seja para deputado, seja para prefeito, seja para governador. Por quê? Porque essa é a única maneira da mudança. Você vê, há quantos anos a gente não teve uma votação tão expressiva para conselheiro tutelar? A gente nem sabia o que era conselho tutelar, o que esse cara fazia, o papel desse cara. Eu acho que é mais importante que o do vereador. Porque a nossa bata é dentro da escola. E se a gente não controlar o que acontece na escola, vai sair tudo. Vai sair uma porcaria. Então a esquerda, ela trabalha onde? É dentro da escola, é dentro das universidades. A gente já entendeu isso, não já? Agora a gente precisa entender que assim, a gente tem que botar o nosso povo lá. Então as pessoas têm que entender que a política é ocupação de espaço. A gente tem que ocupar esses espaços para que a gente possa fazer uma virada de jogo. Mas quando a direita, quando a gente cria a esperança, a expectativa de uma bancada maior, aí o PL, acho que são 99 deputados que fez, se eu não me engano. Por aí. O PL, o maior partido. E aí chega na hora de votar, vota no mesmo presidente que o PT vota, cara, que perca a eleição, que perca a comissão. Trava. Agora fala que vão travar a pauta. Não vai travar. Quer apostar que não vai travar? Aposto com você. Eu raspo o cabelo igual o seu. Aí tu vai ficar bonito. Não vai, tá entendendo? Não vai travar nada. Você sabe que não vai travar. Porque, infelizmente, a minha desesperança com a política é justamente... Aí os caras fizeram um jantar lá... Deixa eu te falar, se eles não fizerem o que eles estão falando, tem uma eleição ano que vem, o povo vai cobrar. É isso que eu quero entender. O povo vai cobrar. Tá bom, mas aí o próprio partido vai botar esses caras que não estão travando para ser os primeiros eleitos. Aí entra uma Jojo Todinho, que nem a gente tá falando aqui, entra alguém que vai puxar um monte de voto e os caras que eles vão botar são justamente esses que, porra, traíram a gente agora. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Entendeu? Eles vão entrar de novo. Eles vão entrar. Agora você tá imaginando que o povo vai fazer. Eu não acredito nisso. Eu acredito. O que eu acredito? Plenamente. Você acredita, você torce. Você não acredita? Não. Todo mundo que senta aqui de direita... Cara, o Satier veio aqui, um monte de gente veio aqui que acredita. O problema é que vocês acreditam muito, mas cara. Mas olha só, a gente tem que, muitas das vezes, agir, né... Pela fé. E nesse caso não é nem isso. Nesse caso não é nem isso. Não, é isso sim. Não, calma, nesse caso nem. A gente tem que agir pela fé. Agora, matematicamente, o que eu tô falando é possível. É o que? Então, matemática é possível. É possível, mas não vai acontecer. Então, se é possível, pode acontecer. Só o tempo vai dizer. Pode, mas não vai. Eu acredito... Olha só. É a fé de novo. Esse vídeo aqui tá registrado. Eu acredito que vai e que não vai. Olha, você vai ver. Isso vai acontecer e a gente vai debater em 2026... Sim. Não, 26 não, no caso 27. Não, então, mas já com a bancada nova, a próxima bancada vai acontecer isso. Vai ser um novo Vamos respirar. A gente vai ter esperança. Porque eu nem vou em Vista Alegre votar, irmão. Eu moro aqui. Uhum. Em 2026, eleição municipal eu não vou votar mais. Parei. A última que eu fui, eu não vou mais. Não vou mais. E em 2022, eu já declarei... eu vou pra lá pra Vista Alegre, longe pra caramba... Pra dar um votinho lá. Porra, fui e deu no que deu, que não valeu de nada meu voto. A gente sabe por que a gente não pode ficar falando, mas a gente sabe por que não valeu. Então, acho que eu vou sair de Jacarepaguá pra ir lá pra Vista Alegre de novo votar. Vou votar pro cara que eu votei ganhar e chegar lá o cara... Porra, o cara não fazia o que deveria ter feito. Porra, um dos meus maiores ídolos na vida. Um dos meus maiores ídolos no Flamengo, no esporte. Porra, agora tá ali, ó. O camisa dele tá ali, escrito ali, o número dele ali, ó. Tá ali, ó. O cara vai e faz o que ele faz. Entendeu? Sim. É o tipo de coisa que me desesperança, cara. Eu não tenho esperança. Presidente, eu já sei que eu não vou votar no Bolsonaro. Você concorda comigo que a gente se decepciona com pessoas? O tempo inteiro. A gente se decepciona em casa, no trabalho,
né? Faz parte do processo da vida se decepcionar. Agora, daí a gente não acreditar no próximo, né, de que isso vai acontecer, a gente é como se fosse se virar pra uma criança e falar assim, ó, não acredita mais em Natal, não? E a gente acaba a esperança e a gente vai ter um povo doente. Eu tô nessa. Entende? Eu acho que só que acho que a gente precisa entender da importância da gente acreditar. E se aqueles que estão lá não nos representam, como esse que você falou aí, meu irmão, a gente tem que dar a vez pro próximo. Esse que você falou não vai ter mais vez. O povo não vai Mas e o votar próximo pra que ele. vai vir no lugar dele? Então, mas qual seria o outro caminho? O único caminho que a gente tem é, se aquele não fez o que deveria fazer, a gente dá a vez pro próximo. Porra, mas a gente teve o Bolsonaro elegeu um monte de gente, cara. O Bolsonaro levou a reboque dele em todas as assembleias, as câmaras, em todos os níveis. O cara levou um monte de gente. Porra, uma cambada de filho da puta que foi atrás dele, uma porrada de traidor. Sim. Cara, nenhum político no mundo, que eu acho, nunca, nenhum político, ninguém no mundo foi tão traído como o Jair Messias Bolsonaro foi. E a reboque de trair o Bolsonaro acaba traindo a gente. Porque eu não votei todos os meus candidatos das últimas eleições, eu não votei por conta do meu candidato. Eu votei porque era um candidato que podia fazer uma coisa junto com o Bolsonaro, nas duas últimas eleições. E aí os caras vão e não fazem o que tem que fazer. E aí o que acontece? Deixa o cara na furada. A prova disso, Porra. a prova disso é o atual deputado Otônio de Paula. O cara mais traíra, vagabundo que eu já vi aqui no Rio de Janeiro. Foi eleito para vereador com 7 mil votos, 5 mil votos, não me lembro. Depois estourou para deputado graças ao Bolsonaro. E depois foi virar lá pro lado de Eduardo Paes. Foi ficar lá, Falou bem fazer a do Lula. comissão do Lula. Aí, meu irmão. Mas olha, a hora dele tá para chegar. Pode ter certeza disso. Tem 3 horas, mais ou menos, que eu tava almoçando. Encontrei o irmão dele, já veio aqui, o Renato de Paula. Encontrei ele no restaurante agora. O Renato de Paula estava aqui embaixo. Eles têm uma sala aqui, acho que o Otônio tem uma sala aqui também no condomínio. Porra, cara. O cara sentou aqui, até gosto do Renato. Não sei se ele pulou o muro também. Gosto dele. O cara sentou aqui, cara inteligente, o cara bem articulado, parecia um cara, porra, legal, não entrou. E aí, o irmão do cara vai e faz o negócio daquele, cara. Você vê, ó, eu acho o seguinte... Dá pra acreditar? Não, eu o acho... cara de Deus, porra, O cara da que igreja. prega uma coisa e sabe o que a esquerda prega, ele, no mínimo, ele deveria entender o jogo, mas... Não, o ele dinheiro, entende o jogo, dinheiro pô. parece que falou mais alto ali, né? A secretaria, Porra. o espaço. Dizem que ele não fez o filho. Então, teve outros embrolhos nesse negócio aí. Mas a questão toda aí é, por exemplo, como você vai acreditar que um cara que era combatente, estava ali na tribuna, falava que não sei o quê, De o Deus. presidente Bolsonaro é Deus, já não sei o quê, e de repente pulou o muro porque Tá me ficou dando razão. chateado. Você tá me dando razão, então. Ficou chateado. Não, tô dando um exemplo, tá? Um exemplo. Tem 40 milhões de exemplos. Então, mas você acha que vai acontecer? Qual é o futuro dessas pessoas? Não importa, cara. Mas ele gastou 4 anos da gente. Mas é a nossa aposta, não tem jeito. A gente tem Mas que ele vai dar apostar. de novo, vai acontecer de novo Acho isso. difícil. Acho difícil. Acho difícil. Vamos lá. Vamos pegar 5 traidores aqui. Vamos botar o nome aqui. A gente vai conversar de novo. Você, em janeiro de... Em janeiro de 27... De 27, você vai voltar aqui e a gente vai conversar. Pega o nome de 5 caras que traíram o Bolsonaro que tem mandato hoje. Otônio de Paula. Fala mais aí. Romário. Romário. Quem mais? Tem um monte. Vamos deixar nesses dois. Eles não vão ser eleitos mais. Não, Romário não, é só daqui a 8. Daqui Só daqui a 4. Daqui a 4. 6. Exatamente. Daqui a 6. Exatamente. Mas o Otônio não vai ser reeleito. Não. Você acha isso? Certeza. Você tem certeza disso? Absoluta. Entendi. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Claro. Nem o povo da igreja dele vai votar nele. Então, eu queria saber isso. Porque assim, a gente teve lá, a Peppa rodou. Esquece. O Frota, que também já teve aqui, rodou também. Não, Virou... já estão falando que ele não vai nem sair candidato a federal mais. Pra não passar vergonha. Porque acho que ele vai ser uma vergonha, na minha opinião. Tomara, né? É. Eu Porque, acho porra. que... Porque assim, ele poderia ser do outro lado. Tá? Aí vamos falar como homem, né? Vamos supor, o cara já é Eduardo Paes. Tá tudo bem, a gente respeita. Tá tudo ótimo.
Mas o cara, pô, falou, vendeu uma coisa, brigava com uma coisa, de repente muda pra outra cara, coisa. não pode, cara. Pelo amor de Deus. Que Como é que palavra que você tem? Como é que você olha pro teu filho? Eu não esquece. Então, assim, acho que um homem, independente do espectro político, né? Ele é uma pessoa que eu não respeito. Ele não tem o meu respeito. O cara da esquerda tem meu respeito. Isso aí. Mas ele não tem meu respeito. Perfeito. Porque eu acho que um homem ele tem que ter uma via só. Ele tem um posicionamento. Não pode. Hoje, quem tá no poder é o Bolsonaro, eu sou Bolsonaro. Amanhã é o Lula. E depois da manhã, pô, tu virou uma, desculpa a expressão, uma puta da política, pô. Sim. E não pode ser assim. Sim. Na vida não é assim. Então, assim, se ele agiu na vida pública assim, imagina o que esse cara faz dentro de casa. Eu fico imaginando. Penso exatamente igual. Que bom que você deu o exemplo. Porra, maravilhoso. É isso. É isso que eu acho que precisa. É saber o seguinte. O Luizinho, que pode ser que se tudo funcionar, se der certo, se virar candidato, se ganhar, não sei o quê, o Luizinho que vai entrar para a vida pública com o mandato, 4 anos depois, ele vai ser o mesmo Luizinho patriota. Ele vai ter as mesmas... Não estou falando, obviamente, que você evolui em 4 anos. Claro. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte... A sua base, a sua missão, os seus compromissos e, principalmente, no Brasil, seus aliados, porque não é só aliado político do cara do Bolsonaro, não. Eu tô falando do aliado que o eleitor é um aliado dele. Claro. Você entrou... É voto de confiança. Claro. Se, porra, você me traiu, eu não posso dar o meu voto de confiança. Imagina, como é que eu fico imaginando como é que um cara, né, e a população tá ligada na política, Tá, né? não? Não, tem uma galera que tá. Ah, uma galera, mas... Uma boa galera. Pode uma botar boa quase galera. 40%, tá? Não sei. Não, é pesquisa. Tô falando, pesquisa que apontou 33%, que tá muito inclinada nisso. Não foi só uma, não. Foram várias diferentes. Você acha que 40% dos eleitores do Renato, do Otônio de Paula, eles lembram que votaram no Otônio de Paula? Não, mas a eleição de deputado Eu tô é uma falando eleição essa. diferente. É isso, mas- Cada mas é campanha é uma campanha. fundamental. Mas entenda o seguinte. Eu comecei aos 11 anos vendendo água de coco. Aos 18, eu fui lá, prestei meu concurso público, fui para a aeronáutica, saí da aeronáutica, montei meus negócios. Tô aí até hoje. Ao decorrer, há 20 anos eu faço ação social, trabalho no social. Não é uma coisa que há 20 anos... Pegar meu Facebook, no meu Instagram não tem não, mas no meu Facebook, tu vai ver várias ações sociais que a gente fez em várias comunidades ajudando o povo. Eu não era político, não estava envolvido com política, não tinha sonho nenhum de nada. Eu tava fazendo a minha parte. Como cidadão. Como cidadão comum. E eu acho que cada um pode fazer isso. Então, hoje, a gente fundou um movimento chamado Eu Sou Patriota. E Que legal. e quero aproveitar, no teu programa está sendo exclusivo Boa. contar Que movimento isso. é esse? É um movimento político voltado exatamente para a gente poder fazer um despertar do patriota, né? Então a ideia é a gente levar a educação, que é a área que eu sempre atuei bastante, né? Através do Instituto Patriota, onde a gente vai tanto atacar os jovens, porque assim, qual é o problema do jovem hoje? As pessoas criticam muito, né? Falam, o jovem não quer saber da política, mas o jovem não quer saber, ele não sabe nem o que ele quer. Porque ele não tem, todo mundo foi jovem, sabe como é que a cabeça do jovem é? Acorda de um jeito, dorme de outro, tira um cochilo, já pensou tudo diferente, então ele precisa de um direcionamento, né? Então, assim, a gente construiu um instituto para poder trazer a educação profissional para esse cara, e através da educação profissional a gente vai fazer a formação patriota dele, para ele Que poder legal. entender os valores, mais ou menos assim. A esquerda, ela fez a lavagem cerebral lá na base, né? A gente vai desintoxicar esses caras que estão aí. Porque a gente viu, é muito importante isso, porque a gente viu agora nessa última eleição a quantidade de campanhas que eles fizeram para votar com 16 anos, porque eles sabiam que essa galera toda vota no vagabundo. Vagabundo, desculpa. Nosso querido excelentíssimo senhor presidente da República. Filha da puta, vai, fala. Então é importante a gente lembrar que, assim, isso aí não tem dinheiro público, tá? Isso é uma coisa que é uma iniciativa de um grupo, Legal, que é o meu isso. grupo. E a gente está se unindo, por exemplo, a gente Vão ter polos. A ideia é que a gente faça no todo o estado do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, a gente vai entrar agora com a campanha voltada para arrecadar agasalho, que é a campanha do agasalho. A gente vai começar agora dia 30 de maio, e a gente vai até julho, a gente vai pegar o máximo de arrecadar agasalho em todo o estado, junto com a parceria com uma universidade que vai doar o espaço dela para poder fazer. E a gente vai doar e vamos ajudar o próximo. Depois do agasalho, a gente vai entrar na ação dos animais. A gente não vai trazer essa pauta pra gente, mas a gente vai pegar, por exemplo, uma coisa que as pessoas não percebem: é o seguinte:
Se você for reparar, quase a gente não tem essa pauta do animal aí fora. O que tem são pessoas cuidadosos, né? Que elas pegam os animais ali, levam para sua casa de uma forma amadora, e aí quando tu vê, a pessoa tem na casa 5, 10, 15 animais, ela tá ali salvando a vida daqueles animais. O que nós vamos fazer? A gente vai lá, vem entender esse cenário da pessoa, e a gente vai fazer um mutirão para poder ajudar essa pessoa que tá ali, maneiro. se virando nos 30, sabe lá o que ela tá passando. E o que a gente pôde perceber, e é uma coisa que... Essas pessoas que estão ajudando, né, pegando os animais, elas são muito mais simples do que a gente imagina. Sim, sim, Não tem sim. grandes empresários ou empresários fazendo isso. No que o movimento vai fazer, a gente vai se mobilizar, vai se movimentar para trazer empresário, para trazer doação. Ah, precisa de canil. Ó, a gente vai pedir pedreiro, a gente vai montar um canil e a gente vai mudar a vida daquela pessoa. A gente vai mudar o mundo? Não, a gente vai mudar a vida de uma pessoa. E para mim, uma vida é importante mais. Mas isso aí, como que o jovem entra nisso? Então, na verdade, qual é a ideia do jovem hoje? A gente... o jovem hoje, a maioria deles, não são todos, querem saber de internet, sacanagem, drogas e festinha. A gente precisa mostrar para esse cara que tem um caminho. Qual? O caminho do trabalho, do Não, dinheiro. mas na prática, como é que você vai estimular o Na jovem? prática, a gente vai trazer, através da internet, de campanhas, enfim, trazer ele para a educação profissional. Na educação profissional, a gente atrai ele e entrega o patriotismo para ele. Basicamente, é isso que a gente vai fazer. Eu acho um erro de comunicação muito grande da direita justamente brigar com a realidade. Vou te falar. A gente também estava falando aqui antes de começar. A esquerda, eles têm uma capacidade de aglutinação, uma capacidade de falar, embora falem merda o tempo inteiro, Sim. mas eles têm uma capacidade de ser ouvidos e de fazer sonhar o próximo. Então é o quê? A picanha, é o viajar, o aeroporto vai virar rodoviária, vai ficar todo mundo rico, vai todo mundo pra Disney, o caralho, dólar. A esquerda tem esse poder de encantamento. Sim. E aí a direita, muitas vezes, ela peca muito com o jovem, justamente porque, vamos lá, o moleque que você acabou de falar, o que o jovem gosta? Sair. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Gosta de sair, gosta de jogar bola, gosta de ver um basquete, gosta de ouvir música, aí começa a beber, aí começa a dar aquela transadinha, vai sair, enfim, o jovem gosta disso. Sim. Quer dizer, eu também gosto, mas infelizmente eu sou casado, então não posso. Mas assim, os jovens gostam disso, concorda? Sim. Quando para atrair o jovem, vocês vão usar a religião, o trabalho, a forma de atração do jovem... Calma aí, deixa eu fazer Tá. já entendi. Faz. Deixa eu fazer Um adendo. um adendozinho. Isso. A questão da formação não é um atrativo, que ninguém gosta de estudar. É isso que eu tô Concorda? falando. Não é isso, né? Como atrair... Por isso que eu te perguntei, como atrair os exatamente. jovens? A gente vai pegar um piloto, só para poder resumir, a gente Tá. vai pegar um piloto, né? E vamos fazer esse piloto ser história de sucesso. Então, assim, o jovem pode ter toda a dificuldade do mundo, mas quando ele vê que alguém tá tendo sucesso, tá crescendo, tá entrando no mercado de trabalho, tá ganhando o próprio dinheiro dele, ele vai querer seguir aquela pessoa. Aonde você tá falando? Que jovem? Um jovem qualquer. Não, você não tá... Vocês não estão, cara. Vocês não estão se comunicando com um jovem qualquer. Então vai lá, solta. A falha é essa. Sabe o que acontece? Eu trabalhei durante 7 anos no Jornal Meia Hora, no caderno, no suplemento de favelas. Tá? Sim. Esse que você falou das pessoas, dos idosos, das pessoas que tomam conta de cachorro, de gatos, muitas vezes são idosos. É gente que tira da aposentadoria Sim. para dar um conforto para um gatinho, para levar comida para o gatinho. E em projeto social é a mesma coisa. Tem gente que, porra... Eu já fui em projeto social que era menor do que essa sala aqui, que o cara botava 50 pessoas aqui no Gardênia para lutar jiu-jitsu. Ele não tinha nada. Ele mandava levar uma garrafa d'água que não tinha nem bebedouro para as crianças beberem, um calor da porra, não tinha nem janela, só tinha porta. 50 pessoas o cara fazia do dinheiro dele. No espaço, na hora que ele conseguia folga, para ele dar o esporte. Tinham 50 crianças ali. A UPP, que foi um projeto sensacional, embora pessimamente administrado, e embora a corrupção tenha acabado, a UPP levava para as favelas opções de lazer, de esporte e de música. Esporte, música e arte é o que atrai a garotada. Não dá para brigar com isso. Então, para o moleque que está na favela, para o moleque que está na periferia, você que trabalhou desde 11 anos, não atrai mais ele. Porque ele tem dentro aqui, ele tem na mão o celular, ele tem na mão um monte de facilidade. Aí o que você falou? É a putaria. Ele tem aqui, porra, na nossa idade, pra gente pegar uma mulher, dá um desenrolo danado. Hoje o moleque bota aqui no Tinder, eu quero
bunduda, loura, Virou um cardápio. de 20. E o cara vai lá e vai vir 10 mulheres, ele vai pegar quem ele quiser pegar. O que eu tô dizendo é o seguinte, a gente tem que trabalhar com a realidade. Hoje, tudo é muito fácil. Se a gente não levar a facilidade, se a gente não levar os prazeres para essa garotada, a gente está ferrado com as novas gerações em relação à política. Eu tô falando como um pai, que eu tenho lá, meu filho tem um grupo de amigos, são mais de 20 amigos, que vivem na minha casa. Eu gosto de tê-los na minha casa. Por quê? Porque se fosse um pai chato pra caramba, que eu não permitisse nada, meu filho não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eles não iam querer estar na minha casa. Então, o meu discurso, ele não ia entrar na cabeça dos moleques. Sim. Então, assim, eu tava falando anteontem com meu filho sobre isso. Todos os amigos dele, não tem ninguém que faz parada errada. Parada errada que eu tô falando séria. Ninguém usa droga. Os moleques são na moral. Os moleques gostam de menina. Os moleques são padrão. Sim. Eu sei que eu tenho ali 20 futuros eleitores do certo. Sim. Porque aqui, e são da igreja, vão para a igreja católica, uns são evangélicos, mas eles são da São Roque, que é no Valqueire. Então, assim, uma galera que tá ali, mas eles estão recebendo, eles vão para a igreja, mas vão até as menininhas que vão para a igreja. Tem as coisas boas, gostam de música. O que eu acho que a direita precisa fazer é o seguinte, é se modernizar, e aí se você quiser, pode contar comigo em relação a isso, é se modernizar para que o exemplo que tem que ser dado do menino que teve a qualificação profissional dele, ok, mas precisa saber oferecer os prazeres e a forma de atrair, que é esporte, arte, música, que é o que vai atrair a juventude. O trabalho, infelizmente, o homem que você é de 13 anos, que você com 13 anos já era homem, concorda? Sim. Uma pessoa que pega um facão e vai vender água, vai vender água de coco, é um homem. Você não era um vagabundo. Sim. Essa forma que você é 0,0000 de hoje, é ninguém. Eu trabalhava na televisão quando era criança, com 8 anos, 7, 8 anos, eu achei até um currículo agora de quando eu trabalhei na Globo. Eu tinha 6 anos de idade. Eu comprei um apartamento para os meus pais que não tinham comprado até então apartamento. Eu comprei um apartamento com 10 anos, eu comprei um apartamento. Trabalhando na televisão. Mas a pessoa que trabalha é a maioria. Hoje, infelizmente, essas gerações, elas não se influenciam com o trabalho. É triste dizer isso. Por mais boa intenção que tenha. Então, mas qual é a ideia disso aí, né? Eu não vou resolver o mundo todo, concorda? Claro. A gente tem que separar em fragmentos. O primeiro fragmento é o seguinte, a gente tem um nicho que precisa de oportunidade. E a gente vai atender esse nicho. Só que a gente tem um outro nicho, que, por exemplo, acho que semana foi liberado, acho que 15 bilhões, sei lá, trilhões, não sei quantos trilhões foram aí, para a cultura. E aí, esse é o problema. É esse que tem que ser atacado. Só que quem tem que atacar isso? O Luizinho Patriota. Irmão, não consegue fazer isso. Mas, irmão... Entendeu? Mas não adianta a gente trabalhar pro convertido. Não, mas o convertido... Agora você vai entender. O convertido, por muitas das vezes, fica pensando assim, caramba, eu sou um cara, faço tudo bem, mas não tenho oportunidade. Porque, por exemplo, a nossa geração... Se qualificar era um padrão. Hoje já não é. Só que esse cara que está indo para o mercado de trabalho, ele não está se encontrando, porque o mercado de trabalho não está encontrando profissional. Porque hoje, a maior parte que tem recebe bolsa e os alunos mesmo só ficam na sacanagem no telefone o tempo todo. Uhum. Então, qual é a nossa ideia? É pegar o patriota que está ali, que está um meia boca... E preparar ele e falar assim, mesmo agora vai pro mercado e ganha dinheiro. Não, então eu tô te entendendo. Beleza? Então é trabalhar pro patriota. Não é pro patriota, né? Mas na verdade o cara que tá ali no meio ali... O filho do vagabundo não vai te procurar. Mas eu falo do vagabundo, dificilmente o vagabundo vai deixar o cara sair de lá, pô. Mas tem o meio vagabundo, que eu tô dizendo. Sim. Tem o preguiçoso. O preguiçoso. A gente precisa resgatar vidas. Sim. A gente precisa resgatar os jovens. A gente precisa mostrar pro moleque... Isso é um problema real do Estado. A gente precisa mostrar pros moleques que o caminho certo também é maneiro. Agora tu vê, como é que pode a cultura gastando dinheiro com a Anitta, pô? Todo show... Porque assim, não adianta a gente... Vamos falar pra prática? Alguém tá autorizando o show da Anitta com rios de dinheiro público. Mas daquela... A ministra lá... A ministra, a Margareth Menezes... que como artista é uma medíocre, artista medíocre.
Tá sendo bacana com ela. Liberando um orçamento que, porra, se for comparar com outras partes, não tem. Então, eles entendem uma coisa. Boba querer achar que a esquerda é burra. Não são, tá? Não, eu acabei de falar burros. isso, não são. São burros, não. Eles sabem que o jogo tá na cultura. Porque é o que seduz o jovem, é isso que eu tô falando. Eu falando exatamente Então, isso. eles gastam uma fortuna. A história do Amazônia. Ninguém fala mais da Amazônia. Não. Tá tudo bem, não pega fogo. Os índios lá, Isso tá aí. tudo bem. E parece que as coisas passaram. É. E que tá pior agora. É. Mas o que eles fazem? Eles bancam os artistas, A estética é muito bonitinha. né? Eles bancam os artistas não ficam fomentando aquilo que deveria ser, a verdade, porque estão ganhando muito dinheiro da cultura. E no final, o povo tá sendo utilizado como massa de Isso aí. manobra. É. Esse é o jogo. Eles jogam muito bem. Entendeu? Esse é o jogo. Eu acho que onde tá o nosso trabalho? Não dá pra gente salvar todo mundo. Então a gente precisa resgatar um grupo. E é assim, eu tô fazendo a minha parte. Eu sou um pequenininho. Mas tô fazendo a minha parte. Eu deito na minha cama, durmo e falo assim, cara, a gente vai salvar. Se eu salvar uma vida, pra mim já tá bom. Mas eu vou salvar, tu imagina. Né? A gente pegar uma senhorinha, uma vovozinha, um tiozão lá, que tem o seu sobrinho, o seu neto, que tem ali 18 anos e não tem uma profissão, não sabe nem como é que vai fazer. Hoje é uma realidade, tá da direita, acho que é do centro. Os caras querem trabalhar, mas não... primeiro que a oportunidade tá uma bosta, quase não tem oportunidade. E as oportunidades que tem, os caras querem experiência. E não... Outro problema. É. E eles não têm experiência. E aí o cara precisa da experiência e não tem a qualificação. Ou seja, o jovem sai hoje, né, conclui o ensino dele sem a qualificação, sem a experiência. O que esse cara vai... E é jogado aos leões. Eu fiz um trabalho há uns 15 anos atrás, né, num abrigo, né, e eu não sei se você sabe disso, né, os jovens, quando completam 18 anos, eles têm que sair do abrigo. É. E não existe nada... Então, assim, o cara entra lá com 10, 12, 15 anos, não importa, e fica lá até os 18. Murriando, Acabou sem os fazer 18, nada. ele sai Não sabe dali fazer nada. e ele não sabe fazer nada. Aí o que vai acontecer Exato. com essas meninas? Eu vou te falar. A gente fez um abrigo só de meninas. Elas vão se prostituir. Uhum. Porque aí o que a gente fez lá? A gente pegou essas meninas todas, junto com a delegada lá de Nova Iguaçu. Foi um trabalho que a gente fez em Nova Iguaçu. E a gente fez o quê? A gente qualificou essas meninas para dar emprego, para se tornarem empreendedoras, né? Fazendo corte de cabelo, sobrancelha, etc. Maneiro. Começaram a ganhar dinheirinho delas. Aí fala assim, pô, a gente não vai mudar tudo. Cara, eu mudei a vida dessas crianças, desses jovens. Então elas vão falar assim, pô, tio, vou sair daqui, agora eu vou ganhar meu dinheirinho. Pô, posso até voltar lá pra minha avó, porque eu vou ter meu dinheiro. Então, assim, Maneiro. muitos deles ali não tinham lá, ou não sabiam como fazer, ia se prostituir. E é real. Não é história, não. Se as pessoas forem na rua hoje, vai no abrigo, pergunta lá pra quem tá lá dentro, pergunta, quando completa 18 anos tem que sair. Vai decidir se tem que sair. Elas vão fazer o quê? Se elas não tem casa, não tem família. Não aprenderam nada. Não aprenderam nada. O que vai acontecer com esse jovem? Vai pra pista. Vai se prostituir, vai se drogar. Então, assim, se eu salvar uma vida, volto a dizer, pra mim tá bom demais. Pra mim tá bom demais. Agora me diz uma coisa, como resolver a vida de todo mundo a gente não vai conseguir? O que eu penso é o seguinte, resolver a sua vida. Quando você diz que você é um empreendedor, quando você diz que você tem os seus negócios, você é uma pessoa que... O cara que vai te dar uma oportunidade lá na frente... Estou falando sempre hipoteticamente. É um pensamento hoje do cara que quer entrar para a política, resolver a sua própria vida? Você acha que você tem ambições financeiras também com a carreira política? Porque isso também pode ser uma coisa justificável. Eu não estou dizendo... Porque eu não gosto da hipocrisia, tá? Claro. Se o cara ganha R$5.000 por mês e ele vai virar um político, obviamente que ele também vai ter o ganho financeiro. Sim. E tem empresários que são milionários, que viram políticos e não têm um ganho financeiro. E tem outros que são milionários, viram políticos e têm ainda mais ganho financeiro. Isso é uma pauta para você? Isso é uma coisa que vai... Que te motiva? Que te motiva? Não, que te motiva. Olha, eu nunca pensei em nenhum propósito olhando para o dinheiro, né? Porque eu acho que o político não ganha. Né? Então, assim, hoje o trabalho que o cara faz, se doa e etc e tal,
Uma vida privada, se o cara for desenrolado, ele ganha uma boa grana. Uhum. Assim, todo o meu patrimônio, meus imóveis, tudo que eu consegui fazendo, trabalhando de forma honesta, justa, ganhando o próprio dinheiro. A política eu não vejo dessa forma, sabe? Eu sempre fiz o social, sempre fiz um trabalho. É por isso que eu tô te E perguntando. eu vejo agora a possibilidade de poder fazer mais. Né? Quando a gente se coloca fazendo um movimento, se organizando, para ajudar ainda mais a causa social das pessoas, porque eu acho que a direita erra nisso, sabe? Hoje nós vamos ser o primeiro movimento que faz o social da direita. É, porque parece que esquece, o que eu falei, não se comunica com as necessidades, com as demandas. Então, assim, tu vê, a gente, essa coisa do animal, pra gente tá sendo uma coisa que a gente tá, sabe, a 4 mãos ali, sabe, trabalhando, ajustando pra que a gente possa mudar a vida da pessoa. Não é só do animal, não, tá? É de quem cuida do animal, que é esquecido. Uhum. Então, assim, essa coisa do dinheiro, só se eu fosse corrupto e vagabundo, que eu não sou, então eu não vejo por essa forma. E olha que já me ofereceram coisas, alguns números pra não sair candidato, coisas absurdas aí que rolam na política. A política, quem quer entrar nesse meio tem que ter estômago, não é fácil, não. Você tá preparado pra dizer não? O que eu mais digo hoje Mas as propostas vão ser bem melhores. Mas eu não tô pela proposta, tô pelo propósito. Eu acho que esse é o ponto, entende? O ponto é o propósito que você tem. Então, pra mim, pode vir o que for. Nem vem, já vai ver esse meu vídeo, nem vem, nem gasta nem tempo. Vai entrar pra um lugar, vai tomar um nãozão. Você já conheceu o Bolsonaro? Já teve diante do Bolsonaro? Já bateu papo com o Bolsonaro? Como é que é a sua relação com algum deles? Tem alguma relação com algum dos filhos dele? Hoje a relação já teve na casa dele, é a relação como qualquer um outro, né? O presidente Bolsonaro, ele tem um cuidado muito grande, né? Mas a gente consegue ir até os lugares onde ele tá, consegue ouvir, se posicionar, enfim, o respeito é âmbito. Como é que você está vendo? Você acha que a prisão iminente do Bolsonaro, você acha que vai incendiar mais o Brasil? Vai dar mais medo das pessoas? Você acha que qual a influência que vai ter na eleição? Você acha que vai motivar mais gente a querer ser candidato? Vai desmotivar as pessoas de não quererem ter o futuro que o Bolsonaro provavelmente vai ter? As pessoas já entenderam o papel da direita e da esquerda hoje. Se esses caras deram de maluco e prenderem o Bolsonaro por coisas que o negócio vai ficar feio. A última pesquisa que saiu deles, 70% da população não aprova a prisão da Débora com relação ao batom. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Então, assim, se prenderem o Bolsonaro, o país para. Eu não tenho dúvida disso, não. O país para. Isso é crença. Volto na fé lá. A fé é importante. Isso é uma crença sua. Você acha o Bolsonaro saiu do hospital? O Bolsonaro saiu do hospital, né? O cara recebeu uma intimação no hospital, na UTI. Um negócio, porra, inacreditável. Você acha que num país onde um ex-presidente da República ele é intimado no leito de uma UTI e isso não gera nenhum tipo de reação dos órgãos de advogados, dos direitos humanos, ninguém fez nada. O cara recebeu uma intimação dentro do leito de uma UTI. Aí você acha que se daqui a um mês, daqui a 2 meses, no final do ano ele for preso, você acha que a população vai pra rua e vai fazer um alvoroço? Foi por muito menos. A população foi por muito menos. Quando? Agora, há pouco tempo. Quando? Há 2 anos atrás, o povo... Há 2 anos atrás, a pessoa não era preso por isso, cara. Mas, pensa o seguinte... Eu tinha esperança 2 anos atrás. Você foi no 7 de setembro? Sim. No outro? Todos. Naquele de 2021? Sim. 21 não, 22. 22. E 21 também foi foda, foi maneiro pra caraca. 21 foi mais maneiro, não foi? O 21 de Brasília, né? Não, qual foi o do Rio que foi maneiro pra caramba? Foi 22? Foi 21. Foi um ano antes da eleição. Um ano antes. Então, pô, foi foda. Sim. Cheio de esperança. Sim. Chegou no dia seguinte, o Bolsonaro fez aquela carta lá do Temer, lá, o caralho. Mas ninguém era preso ali. Você acha que realmente a população vai ter coragem? Se prender o líder máximo da direita, você acha que vai dar coragem de alguém ir pra rua? O povo vai mandar o primeiro recado agora em Brasília. Dia 8. Mas em São Paulo não mandou? Não, mas lá em Brasília ninguém foi mais depois do 8 de janeiro, né?
Você... Agora na data do dia 8, olha, a gente vai mandar outro recado em Brasília. Então eu acredito muito. Na melhor das hipóteses, vamos lá. Sou advogado do diabo. Na melhor das hipóteses, quantas pessoas estão esperando no ato de Brasília? 3 mil? Não posso cravar. Não, muito mais do que 3 mil. Não vou nem cravar esse número, porque eu não tenho noção de uma mobilização nacional. 4.200 pessoas. O que você acha que vai dar lá? Forçando. Não, Pra cima. Não. Tem caravana já se organizando no estado todo. No Brasil todo. Você acha que vai caravana do Brasil pra lá? Você acha que vai 2 ônibus no total? Não, esquece, pô. Esquece. Você vai ver, pô. Eu tô te falando. Tem esperança. Eu te entendo porque você não tá acompanhando tão de perto como eu tô. Eu tô te falando porque eu tô presente em grupo, a gente fala com as pessoas, então a gente tá vai vendo bombar. a mobilização. Eu não acredito muito que não vai ser igual a outra que teve lá em Brasília. Não, tudo Tá? bem. Tudo bem. Mas vai mais de 5 mil pessoas vão. Vai ser maior do que o do atual bandido que tá lá. Pode ter mas certeza aí, nós disso. 3 aqui é maior, porra. Aí você tá de sacanagem também. O que eu tô falando pra você é o seguinte... Dá medo, né, cara? Não, medo, olha só. Tem quantos presos lá até agora? 400, sei lá? Então, eu acho que assim, as pessoas já entenderam o jogo. Que não dá pra jogar. Não dá pra jogar, a gente não tá jogando, a gente não tá aqui jogando, isso aqui é um jogo. Porra. Dá pra jogar. A gente só precisa entender que a gente precisa da maioria do Senado no próximo ano. Que é a pauta mais importante hoje pra gente. Mas aí não bota o presidente. Aí fodeu. Não, mas se a gente tiver a maioria do Senado e a maioria da Câmara, Faz a o presidente. gente já trava tudo. Mas tem que fazer o presidente, porra. Sim, aí faz, pô. Caramba. Aí faz. Aí sim a gente consegue jogar o jogo. Porque, na verdade, o poder, né, de quem tá na executiva é exatamente fazer esse movimento para eleger o presidente da Câmara. Então, qual o nosso papel, principalmente a gente que é da direita, é a gente entender o jogo. Se a gente tiver a maioria do Senado, a gente para muitos lugares, muitos poderes vão entender um jogo diferente. O presidente Bolsonaro, né, vem falando isso o tempo todo e está muito imbuído nessa mobilização. Tanto que os nomes para Senado estão saindo todos por ele. Então, eu acredito muito no potencial dele nesse sentido. Né? A gente já viu na última eleição, né, as pessoas que ele botou a mão realmente aconteceu. Quantos ministros dele né? pegaram? E eu não duvido que nessa vez vai ser diferente. Porque, assim, a gente tem um cenário hoje... Mas agora, né? agora vem 2, né? São dois. E agora é melhor, Então, esse é o jogo que eu tô te falando. A gente tem 2 senadores. Então, assim, a probabilidade da gente mudar os próximos 10 anos, essa eleição de 26 é a eleição mais importante que nós vamos ter nos próximos 10 anos. Mas todo ano fala isso. Tem um outro cenário. Em 26, a de 30, o próximo presidente vai nomear... O STF. Já tem essa procedentes ali pra frente. Aí acaba, né? Aí tira todo mundo, aí fica só eles. Aí fudeu. Entendeu? Então, acho que a gente precisa entender a importância da gente ter a maioria do Senado para que a gente possa, de fato, ter a paridade da luta. Hoje a gente não tem paridade. Hoje o PL apoiaria quem no Senado? Já tem nome falando? Já estão falando? Hoje tem o nome que tem nomes? é o Flávio. Flávio Bolsonaro tá cravado. Esse é um. Um nome. Que ele sai é a reeleição. É a eleição dele. Mas tem mais uma vaga, é isso? Tem mais uma vaga. A direita hoje se fala em alguém, não? Ainda não se fala qual vai ser o nome. O Portinho sai... O Portinho é senador atual. Então, ele sai também em 26? Sai, porque o Romário fica, né? O Romário não vem nessa. Não, então, o Romário continua só para 4. Então sai Portinho e sai Flávio. Eu não sei se o Portinho vai sair candidato. Não, sai, que eu tô falando, acaba o mandato dos dois. Acaba o mandato dos dois, exatamente. O Flávio tive entra... com ele e falou que seria candidato. Portinho. Porque aí ele é firme? Muito. Preparado, tem potencial. Não aparece, né? Ele tava no Pânico essa semana, mas ele não aparece, mas não dá muito espaço. Técnica, eu gosto dele também. É uma pessoa muito técnica, sabe se posicionar. Ele é articulado, ele é de diálogo, né? Ele faz um trabalho bacana, fez. Mas ele vota certo sempre? Vota junto? Foi bem combativo lá no Senado. Não, mas vota junto? Vota junto? Sim, vota legal? Vota. Então... Vem votando, eu acompanhei todas as votações porque quem entrou foi o Haroldo de Oliveira, né? Ele era o primeiro suplente. Exatamente. Na morte do Haroldo. E muita gente não sabe que o cara é vereador, né? É muito bizarro, né? Sim. Isso é muito bizarro, né? Muito. A gente não conhece. São só 3, caralho. Só 3. E o cara não conhece quem são. Mas é aí que tá, né? Essa questão da executiva, que é uma eleição majoritária, né? A gente
teve aí... perdemos a possibilidade de eleger Daniel Silveira, né? Não só perdemos a oportunidade de eleger o Daniel Silveira. Elegemos, porra, brincadeira. Aí a gente... Eu não votei. Primeira vez que eu votei nele. Eu também Primeira não. vez. Então... Todos os meus votos até então tinham sido nele. Todos. Primeira vez que foi. E aí a gente tem o Romário, que vota com a esquerda. A gente já entendeu o jogo do Romário e acho que é o último mandato dele, tá? Não sei se senador, acho que ele não ganha mais, não. Não ganha mais pra senador, não. Esquece, porque ele ganhou essa agora, porque ele teve o voto do Bolsonaro, ele teve a mão do Bolsonaro. E porque o Daniel Silveira tava naquela situação. O Daniel vinha arrebentando. Sem rede social, sem nada, ainda conseguiu ter uma quantidade de votos razoável aí, né, pra luta. Luizinho, quero te agradecer pelo papo. Temos um encontro marcado aí para quando esses caras aí fraquejarem, a gente dá umas porradas neles. Vai ser o maior prazer. Porque, assim, a gente precisa de gente que seja firme, cara. Eu acho que o mínimo que o político precisa ser é coerente e é correto e é leal a quem o elegeu. Se o eleitor for da esquerda, o político também votar com a direita, vai ser vagabundo igual. Claro. Então, assim, você está se mostrando uma pessoa que tem uma história de luta, principalmente de trabalho, né? Dentro daquilo que você acredita. E espero realmente que tenha sucesso nas suas escolhas, seja para ser candidato, seja para não ser candidato, seja em relação ao seu projeto, que você tenha bastante sucesso em relação a isso. Pode contar com a gente aqui, o espaço está ao teu dispor. E aqui no nosso programa... Quer dizer, normalmente convidado não convida, né? Mas aqui no nosso podcast, convidado convida. Então eu quero que você olhe para essa câmera aqui e convide 3 pessoas que você acha que seria interessante vir bater um papo com a gente. Você vai articular esses convites. Não precisa ser famoso. 3 nomes agora de cabeça, né? A cabeça tá raspada, tá fresquinha. 3 nomes, não precisa ser famoso. Pode ser de político, pode ser de cantor, pode ser do... 3 nomes de pessoas que seriam papos legais que a gente teria. Vai lá agora, os 3 primeiros que você pensa. Acho que a primeira pessoa que vem na minha mente é o Alan Lopes, né? É uma pessoa que tem muito Satia chamou ele também aqui, vou chamar ele. É uma pessoa que tem muito para contribuir, o trabalho que ele faz, a história, enfim. Faz um trabalho muito bacana nesse sentido. Né? A outra pessoa que também, né, que vem contribuindo muito é o deputado Luiz Lima. Pô, votei nele, meu candidato. Deputado Mas tu tem um bom acesso a ele? Sim. Então... O deputado Luiz Lima é um cara fenomenal. Gosto muito dele. Tem muito... Fez uma escolha certíssima agora, inclusive. Foi corajoso, né? Acho que a política é feita de decisões, coragem, né? De homens com força. Né? Falei o Alan, falei Luiz Lima. Bom nome. É o terceiro nome, né? Cara, eu acho que o Rodrigo Duarte, né? Não conheço. De São Gonçalo, é o vereador de lá de São Gonçalo, um irmão. Firme? Firme demais, um cara que tá na rua junto com a gente, combatente, sabe? E que me apelidou, né? De patriota. Teu dindo. Né? Meu padrinho político aí, né? Então acho que seria a terceira pessoa que eu acho que tem muito a contribuir, sabe? São pessoas que de altíssimo nível, não é uma questão política, só de alinhamento. São pessoas que eu tenho meu respeito, independente de ser meu grupo ou não ser meu grupo. Por exemplo, a gente não é do mesmo grupo político, mas são pessoas que contribuem para a pauta. Eu acho que esse é importante. Não, e aí fica até o meu posicionamento aqui com relação a isso. Eu acho que a gente precisa respeitar, né? A gente precisa aglutinar, a gente precisa entender que antes do meu grupo político, antes do Luizinho, a gente tem uma pauta maior, que é a pauta da direita, a pauta do patriotismo. Isso aí. E, acima disso, só Deus. Isso aí. Porque eles estão juntos. Eles são unidos. Eles não largam a mão de ninguém. Eles podem ser o tal... o tal do Fica Glauber. Me diz uma coisa. Como você tá vendo esse negócio do Fica Glauber aí? Cara, eu vou te falar. Esse Glauber é um vagabundo. Demais, né? Ele é aquele outro... Tem um pastor lá deles também que... Cara, eu vou te falar, não vou dar ainda ibope pra isso aí. Vamos falar do Glauber. Um vagabundo. Um cara que não merece estar lá. Ele não tem um mínimo de respeito postura nenhuma com o próximo. Entendeu? Um cara que, sem dúvida nenhuma, né, a hora dele vai chegar. Ele só tá ganhando esse tempo aí. A hora, já chegou. Já ganhou um tempo indevido, que a gente sabe que não merecia esse tempo. Não. Né? Mas você sabe por que foi, né? Que ele ganhou esse tempo, né?
que a gente viveu na semana passada, qual foi o santo que teve agora aí? São Jorge, né? E é um dos maiores São Jorge da Câmara, nosso Glauber. Então, para não perder o mandato na semana de São Jorge, nosso São Jorge lá de Brasília, da Câmara. Cara, e então assim, é um brincalhão, cara né? que exatamente não contribui. E um monte de artista com apoiando, nada. você viu? Fazendo Fica Glauber, isso me dá um nojo. A gente teve aqui um problema aqui com os nossos garotos, né? Da direita, que tava nosso aqui. garoto é foda, não. Lá é ele, pô. Não, os garotos nossos, não, a molecada, os patriotas, pô, passou... Não, mas não fala nossos garotos, não, que esse corte nossos garotos pega malzão. Então tira os nossos garotos aí, vamos lá. mas a questão assim, os patriotas que estavam lá, os jovens que estavam lá, pô, teve um embate, os caras queriam brigar com os garotos lá e tal, pô, fica grave. Eu falei, então... Uma marra, né? Não faz sentido, foi lá. Não é que eu sou a favor do cara que ele chutou, mas eu não sou a favor. Né? Não, o moleque é um bobalhão também. Eu não sou a favor acho. o cara tava, ele tem o posicionamento dele, tem que se respeitar. E o cara se coloca na vida pública, ele tem que entender que a vida dele não é mais dele. Né? Ele tá representando um grupo de pessoas. E ele tem que entender que hora ele vai ser criticado, hora ele não vai ser criticado. Mas esse é só um dos episódios dele. O chute agora foi só um dos episódios dele. Ele é um cara agressivo, é um cara intolerante, ele é um cara intransigente, ele é um escroto há muito tempo. Parlamento, não é? Sim. A forma que ele tratou o Arthur Lira, que ele fala das pessoas, ele acha que ele é o bambambam. Ele parece aquele cara que, pô, que é de São Gonçalo. Sabe o malandro de São Gonçalo, que quando vai pra Niterói fica grandão? Não parece? É o brabão de São Gonçalo, né? Porra, é Colubandê e vai pra escola lá e Caraí acha que é o brabão. Até que uma hora a casa cai, né? Sim. Então, assim, ó, tem um outro cara aí que bateu na cara do outro aí, né? E lá no parlamento. É esse próprio que eu acho que... Presidente do partido, né? Aqui no Rio. E eu acho que tem que ser visto também, né? Não vai ser. Mas tem que ser. Não vai ser. Tem que ser. Esquece. Agora você imagina. Não. Você imagina se um deputado da direita dá um tapa na cara. Dentro do parlamento. Mas teve um da esquerda que cuspiu na cara de outro lá dentro. Aquele Entendeu? rapaz. É o único voto que eu me arrependo. O único voto que eu me arrependo na vida. Eu nunca me arrependi de um voto na vida. O único voto que eu me arrependo na vida é o voto que eu dei no BBB, era o Jean Willis e a Grazi Massafera. Eu votei. Foi a única vez que eu votei. Nunca mais votei no BBB. Eu amo o BBB. Eu votei no Jean Willis, gastei telefone, votei no Jean Willis, ele e a Grazi. Porra, eu votei no Jean... Que arrependimento. Aqui imagina. cuspiu no presidente não, no deputado. Então, assim, são cenários que não pode haver dentro do parlamento. Acho que é uma agressão. Pior do que pinchar uma estátua é dar um tapa na cara de uma outra pessoa. Mas vamos lá, a última agora mesmo, que eu já estourei meu tempo pra caramba. Se tu levar um tapa na cara de um deputado... Onde? Onde que é... Irmão, tapa na cara é tapa na cara, meu amigo. Onde? Eu sou o quê? Não, tapa na cara é tapa na cara. Porque assim, depende... Não, mas desculpa, calma aí. desculpa, Não. Desculpa. Não, tem uma coisa seguinte. Na boca de fumo, se ele for traficante, não, tudo bem. Se for... Ok, mas entendeu? dentro do parlamento, você levou um tapa na cara. Dentro do parlamento, eu vou acabar com a vida dele até caçar ele. Mas vai ficar com tapa? No parlamento não vai ter jeito. Se eu for deputado, não vai ter jeito. Ah, mas se ele Agora, deu... se for dentro do parlamento, não vai ter jeito. Mas se ele deu em você? Se for dentro do parlamento, vai ter jeito. Eu vou usar o instrumento que eu tenho pra poder fazer. Agora, fora, duvido. Mas então... Fora, duvido. Não chega nem perto. Não, mas olha só. Então, os caras que levaram o tapa na cara, o Bolsonaro que levou a cuspirada, eles tentaram alguma coisa e não tiveram força. Então, na verdade, eu volto naquilo que eu te falei. A gente não tem a maioria lá, né? Enquanto a gente não tiver a maioria, a gente vai passar esse sufoco todo que a gente passa. Esse é o problema nosso. Bizarro, né? O problema nosso é que enquanto a gente não tem a maioria, a gente vive... Depende do voto. Acuado. A gente fica ali o tempo todo ali, como um grupo pequeno, que não Secando o consegue gelo. fazer as coisas. Então, quando a gente tem a maioria, irmão, aí esquece. Aí é caçado, não tem jeito. Agora, pode ter certeza absoluta. Da onde eu vim, cara, eu estudei em colégio público. Isso aí. A graça da escola, no final, era um sair na porrada com o outro. Vou te pegar lá fora, na porra. mão, É. esquece. Agora, é claro que eu sempre vou respeitar o ambiente que eu tô. Eu tomei um tapa na cara na casa da minha mãe, não vou dar um tapa, não posso. Minha mãe vai infartar. Agora saiu dali, esquece, irmão. Aí vai conhecer o Luizinho.
aí se prepara, porque aí eu vou com ódio Pô, se tu levar um tapa na cara do Quaquá daquele tamanho, tu ficar calado, eu sou uma pessoa racional. Eu consigo segurar os meus 5 minutos que eu podia... Quando eu sair dali, acabou, irmão. Aí o bicho pega. Entendeu? Então, assim, eu tenho um controle emocional. E isso me favorece. Não, frieza não. Eu não sou frio, não. Eu sou esquentado. Mas eu tenho controle emocional. Então, dependendo do lugar, eu vou me segurar. Mas depois se prepara. Que eu vou te caçar até te pegar, meu irmão. Esquece. Meu amigo, mais uma vez. Obrigado, hein? Ó, antes de terminar... Ah, é? Eu quero trazer aqui um presente pra você. Opa! Né? Eu vou deixar você virar. Tem um presentinho pra mim? É. O que deve ser? Olha! Gente, eu só vou virar pra vocês que aqui tá escrito aponte sua câmera aqui. Não é por preferência, aponte sua câmera aqui. Aqui, ó. Vou chegar mais perto pra você, ó. Quebrando o protocolo, ó. Aponta a câmera pra cá, ó. Se você ficou aqui até agora, se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, manda no grupo da família, manda naquele... Sabe aquele grupo que a gente recebe, que tem um monte de moças igual aquela senhora? Manda naquele grupo também, ó. Ela vai gostar, ela ir lá visitar ele. Gente, muito obrigado. Luizinho, mais uma vez, muito obrigado. Aqui a gente não tem posição política. O meu sócio, inclusive, votou no Lula. Então, isso aqui foi uma coincidência, um presente. Eu não vou fazer desfeito ao amigo que me trouxe esse presente aqui, que eu não vou ficar fazendo propaganda disso. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações. Eu amo vocês. Tchau.